Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato. Meu telefone, meu WhatsApp, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome. Então, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, meu WhatsApp. Diga seu nome, sua cidade e qual a revista que você quer ajuda. Então fale que a revista CPAD, porque eu comento outras revistas de outras editoras, então você precisa dizer qual é a que você quer. Ou então, se você preferir, aí embaixo do vídeo, nos comentários, lá tem assim, para entrar no meu grupo de WhatsApp. Então você clica ali, você vai entrar e eu vou então depois autorizar a sua entrada. Aí toda semana você recebe esse material, tanto em Word, comentário, como em PDF, também os slides em PDF e PowerPoint. Não é um grupo de bate-papo, só eu posto lá esse material DBD para você, tudo gratuitamente. Te pedimos aí, dê um like, um joinha aí, legal. Isso vai ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal. É gratuito, não precisa pagar nada para se inscrever. Tem canais aí que eu sei que para se inscrever tem que pagar. No nosso não. Você se inscreve e recebe sempre o material. Quando eu enviar algum vídeo, você vai poder ser aí o primeiro a saber. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, as lições adultos, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Silas Queiroz, que é de Ji-Paraná, Rondônia. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Lição 2, o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Lição 6, o livro de Esther. Lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição 8, a resistência de Mardoqueu. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Hoje vamos ver a lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Então estamos aprendendo aí muita coisa neste trimestre através então do testemunho de vida tanto de Mardoqueu quanto de Esther, ou Mordecai e Hadassah. Vamos ver nesta lição os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1, uma noite decisiva. Subtópico 2, forca ou honra. Subtópico 3, 5 anos depois. Tópico 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1, um ato de justiça. Subtópico 2, presunção e autoconfiança. Subtópico 3, o devido lugar da honra. Tópico 3, a síndrome de imperador. Subtópico 1, a soberba de Amã. Subtópico 2, um mau prenúncio. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em Esther 6:11, que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada.
Veja então que não foi Mardoqueu que teve essa ideia. Se o rei chamasse Mardoqueu e dissesse: o que você quer que faça a você pelo bem que você fez a mim? Mardoqueu diria: nada, eu só fiz a minha obrigação, a obrigação de qualquer cidadão, porque Mardoqueu era humilde. E o que diz a palavra de Deus? Quem se humilha, Deus exalta. Veja, Mardoqueu nunca cobrou nenhuma coisa do rei, nem cobrou posição, nem cobrou dinheiro, nem casa, nem nada. Ele fez aquilo porque era a obrigação dele como um homem que acreditava em Deus, que temia a Deus. Mas como o rei perguntou para Amã o que ele achava que deveria ser feito, então ele colocou o que ele tinha no coração, uma exaltação, um desejo de ser reconhecido, de ser visto, de ser glorificado, de ser exaltado, né? De ser louvado. Então, porque ele tinha esse desejo, o que aconteceu com ele? Ele foi humilhado, né? Quem quer se exaltar, Deus faz o quê? Humilha, abate. Então, quando o rei lhe pergunta, ele diz, e o rei então diz: você vai fazer exatamente isso com Mardoqueu. Verdade prática: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Então é assim que funciona no reino de Deus. Quem se humilha, Deus vai exaltar. Quem se exalta, Deus vai abater. Porque a honra, a glória devidas a Deus, Deus não vai dar para ninguém. Então, sempre devemos nos lembrar, nós somos canais de Deus. Nós apenas servimos. Quem faz tudo é Deus. Quem tem o poder para fazer é Deus. Nos lembremos então sempre disso. Todo poder, toda honra, glória, louvor pertence a Deus. A leitura bíblica em classe está em Ester 6, de 1 a 14. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste,
e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Então, muito interessante aí, né, que tanto a mulher de Amã quanto aqueles que estavam próximos dele falaram aquilo que ia acontecer no futuro, né? Foi aí uma profecia, né? Porque tudo aquilo era exatamente um plano de Deus e o plano já estava em execução. Amã passou por uma vergonha, uma humilhação terrível, porque o homem que ele mais odiava, o homem que ele mais queria matar, a ponto de ter construído uma forca exclusivamente para isso, este homem é que ele foi, então, exaltar perante todos. Veja bem, que coisa impressionante. Mardoqueu jamais exigiria isso. Ele jamais desejou ser exaltado, né? Ser colocado ali em cima de um cavalo, com as vestes do rei, o cavalo do rei, passar entre o povo, né? Com alguém na frente, alguém tão importante, a pessoa mais importante do reino depois do rei, era Amã. Então, aquele homem tão importante, honrar a Mardoqueu daquele jeito. Imagine, Mardoqueu nunca imaginou isso, nunca desejou isso no seu coração, mas Deus queria então que ele fosse exaltado, que ele fosse diante do povo reconhecido por ter salvo a vida do rei. Na certa, Mardoqueu, quando falou com Ester, que ela estava ali exatamente para ser usada para salvar o seu povo, e que se ela não fizesse nada, Deus levantaria de outra parte alguém para solucionar aquele problema. Veja bem, ele estava pensando muito provavelmente nele próprio. Como ele tinha salvado a vida do rei, ele ia usar isso em favor do povo judeu. Se Ester não fizesse nada, ele ia procurar então o rei dizer que aquele dia estavam tramando a sua morte, né? E eu enviei recado para que você não fosse morto. Eu estou querendo então que, como a sua vida foi poupada, você poupe a vida minha e do meu povo. Essa seria então uma arma usada para livrar tanto a ele quanto ao povo judeu da morte, se fosse necessário. Mas Deus deu a graça, né? Deus deu a misericórdia, Deus deu a inteligência, a sabedoria a Ester, e ela conseguiu resolver sem necessitar disso. Como Deus, olhando o futuro, viu que nada seria feito pelo que Mardoqueu fez, então Deus tomou providência então de exaltar Mardoqueu diante de todos, já preparando, é claro, para depois Mardoqueu assumir o lugar de Amã. Mardoqueu já era conhecido por todos, então, porque andou no cavalo do rei com as vestes reais, né? E todos sabiam que o rei lhe devia favor. Então, depois ele poderia tranquilamente assumir o lugar de Amã, além de ir morar na casa que era de Amã. A introdução da lição diz: na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite,
fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Como já vimos na lição passada que Esther vai à presença do rei, o rei diz que até metade do reino daria a ela, e pergunta para ela qual a petição, né, qual o desejo dela. Então ela convida o rei para o banquete. Fazem o primeiro banquete, o rei pergunta de novo, afirma novamente que lhe daria até metade do reino, mas ela não revela o que estava no seu plano, porque era plano de Deus que entre um primeiro banquete e um segundo banquete que ela marcaria, Deus exaltaria então Mardoqueu. Se Deus não exaltasse Mardoqueu, se o rei não soubesse que Mardoqueu era judeu, olha só, atrapalharia um pouco o plano de Esther. Por quê? O rei poderia apenas salvá-la e deixar que o seu povo fosse morto. Então veja, quando Deus não deixa o rei dormir e o rei manda consultar então um livro, né, das memórias, das crônicas do que acontecia no seu reino, e ele então escuta ali, né, os jovens ali que liam para ele falar sobre Mardoqueu, então um judeu, olha só, e ele pergunta o que foi feito, e eles dizem nada. Nada foi feito para agradecer esse ato que salvou a vida do rei. Então o rei agora sabe que um judeu, olha só, um judeu, o Mardoqueu, é que salvou a vida dele. Olha aí, já é um grande reforço para que quando a rainha Esther falar sobre o seu povo, ele saiba que é o mesmo povo do Mardoqueu que o salvou da morte. Então já deve um favor para os judeus. Agora, a sua esposa também pertence a esse povo. Então agora ele vai fazer de tudo para que aquele que perseguir este povo seja morto, vai fazer de tudo para que seja colocado aquele que o salvou na liderança em lugar deste, que havia tramado a morte tanto do povo daquele que o salvou, quanto da rainha que ele amava. Veja só. Então Deus faz tudo perfeito, tudo certinho, né? Se ela tivesse falado do primeiro banquete, não tinha acontecido isso, ele nem saberia que um judeu que salvou a vida dele, nem se lembraria disso. Então tudo estava nos planos de Deus, e a rainha Esther estava sendo direcionada pelo Espírito Santo a fazer dessa maneira. Então a rainha marca um novo banquete e também exige novamente a presença de Amã. Tópico 1. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1. Uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Esther 5:9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Esther 5:10-14, 6:1. Então veja que contraste, né? Enquanto o rei vai ficar acordado a noite inteira, o Amã tramando a morte de Mardoqueu, que ele havia adiado, né? Porque o rei mandou honrar o Mardoqueu, quando ele foi falar para ele para enforcá-lo. Então, no outro dia ele pensou, eu vou acordar
e vou falar com o rei e vou enforcar o Mardoqueu bem antes, né, de matar todos os judeus. Mas eu vou começar logo, porque eu não aguento mais passar por Mardoqueu e ele não se dobrar perante mim. Então ele foi dormir pensando nesse ódio, nessa vingança, né? Ele queria, porque queria matar o Mardoqueu. E ele foi pensando nisso já com a certeza, porque participou do banquete da rainha, a certeza de que ele era bem quisto, bem-vindo, e tudo que ele falasse seria então aprovado pelo rei. Enquanto então ele está nessa situação, o rei está sem dormir e manda então buscar os livros das memórias, das crônicas do rei, para ele então saber dos acontecimentos que estavam registrados ali. Não é ele que foi ler, né? Tinha ali os jovens que liam para ele. Então podemos deduzir aí que enquanto o assassino do povo de Deus foi dormir, aquele que tramava, né, o assassinato de todos, né, tramava o genocídio geral do povo de Deus, o rei perdeu totalmente o sono. Então, cremos que aí uma providência de Deus que o rei então perdesse o seu sono. Então veja que Amã tinha um convite para participar novamente de um banquete. E ele se achava então o maior homem, o melhor homem da terra. Mas mesmo assim, o seu ódio era tão grande, o seu desejo de ser aí reconhecido por Mardoqueu era tão grande, que ele só se satisfaria se matasse o Mardoqueu. Então ele planejou para o dia seguinte, no próximo banquete, ele falar com o rei a esse respeito. Subtópico 2, forca ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor de Deus. Dai a cada um o que é devido. É um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles, Efésios 6, 4 a 6. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros, João 13, 34, 1 Tessalonicenses 5, 11, Tiago 5, 16. Coisas boas e ruins podem nos alcançar vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Salmos 91, 5 a 10 e Deuteronômio 28, 2. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Números 23, 8, Deuteronômio 23, 5, Provérbios 26, 2. Então haviam aí duas possibilidades para Mardoqueu. Ou a forca ou a honra. Duas possibilidades totalmente opostas, né? Olha só a diferença, né? Ele poderia morrer na forca, que era o plano, então, de Amã, e ele poderia ser honrado, então, que era o plano do rei, após ler, então, o livro das Memórias de Crônicas, sabendo que Mardoqueu, o judeu, o havia salvado. Então ele planeja agora honrá-lo. Então, no encontro do banquete, um dos dois planos seria colocado em ação, né? Mardoqueu estava ali apenas o quê? Orando, né? Jejuando, estava ali clamando a Deus, esperançoso que a rainha Esther pudesse então fazer alguma coisa para que o povo não fosse todo então assassinado pelos persas. Então veja que enquanto dormimos, pode ser que alguém esteja planejando algo a nosso respeito. Pode ser que haja plano ruim e pode ser que haja plano bom, né?
Então devemos ter um ótimo relacionamento com todos para que os planos bons, né, venham a realmente serem realizados e os planos ruins sejam desfeitos. Contamos com as pessoas, mas principalmente com Deus, que move tudo, né? Então nós fazemos a nossa parte, que é tratar a todos, né, com respeito, com amor, esperando então que eles nos abençoem. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai usar essas pessoas para nos abençoarem no momento certo, quando Deus decidir a esse respeito. Ou seja, plantamos para colhermos, né? Devemos plantar então aí o respeito, né, o bom relacionamento com todos, para que Deus possa usar essas pessoas também para nos abençoarem. Nós não vivemos numa ilha, né, para sermos autossuficientes. Dependemos de outras pessoas sempre. Então devemos amar uns aos outros, abençoar uns aos outros, né? Devemos exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros. Então sempre devemos estar ajudando os outros, abençoando os outros. E no momento certo, Deus vai usar outras pessoas para também fazer isso conosco. As promessas que estão na palavra de Deus sempre é de bênçãos para nós. E a palavra de Deus diz para nós que as bênçãos nos acompanham, andam correndo atrás da gente. É só pegar. Olha, o Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus, estava recebendo dinheiro para fazer isso e não conseguiu, porque Deus só queria abençoar. Então, maldição sem causa não cai em cima de crente, não cai em cima do salvo, do servo de Deus, do filho de Deus. Para nós, as bênçãos é que nos alcançam. Olha, quais os planos de Deus a nosso respeito? Veja em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então veja, o pensamento de Deus sempre é bom a nosso respeito. Olha o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variações. Veja bem, toda boa dádiva, tudo que é bom, Deus tem para nós. Subtópico 3, 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Salmo 127:2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino, Ester 6:1. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Então veja que, humanamente falando, era impossível que alguém ainda honrasse Mardoqueu, lhe desse qualquer coisa pelo que ele havia feito. Muito provavelmente Mardoqueu já havia até desistido disso, esquecido disso, e quem sabe até pensou assim: posso usar isso aí se a rainha Ester não conseguir nada para salvar o povo judeu da morte. Então pode ser que ele tenha pensado nisso. Como ele era judeu, o rei, sabendo que ele era judeu, ele poderia então usar isso
para escapar da morte, ele, a rainha Esté e o povo judeu. Mas era um decreto e o decreto do rei não podia ser revogado. A situação era muito difícil realmente. Mas Deus, que está no controle de tudo, tirou o sono, então, do rei Xerxes, ou Assuero, colocou espiritualmente em seu coração o desejo de escutar, então, uma leitura a respeito dos feitos do seu reino. Então, um livro onde estava registrado, então, todos os seus feitos do seu reino. Aí, o que acontece? Aqueles jovens que vão ler para o rei, Deus orienta espiritualmente também a eles para lerem exatamente onde estava registrado a respeito, então, de Mardoqueu. Veja, já era de manhã cedo quando os jovens encontraram aquela parte, quer dizer que o rei escutou muitas outras coisas. Passou a noite inteira acordado e escutando a leitura. Então veja que naquela hora que foi lido isso, o rei tomou a decisão de honrar Mardoqueu. Então já era pela manhã já, né? Passou a noite inteira escutando ali a leitura e exatamente na hora certa, a hora dos homens, né? Porque a hora de Deus é todo o tempo que existe, tudo é presente para Deus. Então naquela hora ali é que os jovens então são inspirados pelo Espírito Santo, conduzidos a lerem a respeito de Mardoqueu. Então o rei toma imediatamente a decisão de honrar Mardoqueu e ele já fala logo: quem é que está aí no pátio? E aí falam: o Amã está aí. O Amã está aí, então chama. Era exatamente quem eu precisava que estivesse aqui. Então ele pede um conselho a Amã. O que eu faço então com o homem a quem eu quero honrar? Aí o Amã fala como se fosse para ele. E o rei diz: então faça exatamente isso, mas faça com o judeu Mardoqueu. Então aquele que teme a Deus, que serve a Deus, mesmo que esteja dormindo, Deus está planejando coisas boas a seu respeito. Olha o que diz Salmos 127, 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então veja, não adianta nada a preocupação do homem. Deus é que cuida de nós, nos dá o sono tranquilo, de acordarmos em paz, sabendo que temos um Deus que cuida de nós. E aí, como está em Romanos 8, 28, né? Olha aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus. Então, enquanto o inimigo trama o mal, Deus está planejando sempre o bem a nosso favor. Tópico 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Esté 6.3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis 50, 20. Então veja, Assuero ouviu falar então sobre Mardoqueu. Mardoqueu era conhecido, ficava sempre à porta do rei. E então o rei já se interessou em como recompensá-lo. Então, Amã havia chegado, ele manda chamar, e ele então, aquele que queria matar Mardoqueu, havia planejado e estava ali exatamente para falar sobre isso, de enforcar o Mardoqueu. Quando o rei lhe pergunta o que fazer para honrar, a quem o rei queria honrar então, Amã dá exatamente aquilo que o rei queria fazer a respeito então de Mardoqueu. Subtópico 2. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, Ester 3.6, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio.
Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, Isaías 14, 13 e 14, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Gênesis 3, 1 a 5, Provérbios 16, 18 a 19. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 3 a 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. João 15, 11, Filipenses 4, 4 a 7, 1 de Pedro 5, 7. Então, quando o rei faz a proposta para Amã logo diz, é para mim, é claro que é para mim. Então, meu desejo é que ser engrandecido, louvado, adorado até por todos, né? Considerado por todos, todos vão ver que eu sou importantíssimo, que eu sou muito grande. Veja só, ele era um homem, então, presunçoso, que tinha o seu coração, era muita soberba, muito orgulho, um desejo muito grande de ser assim maior do que todos, de aparecer mais do que todos. A mesma coisa que havia e há no coração de Satanás, né? Ele queria não só dominar tudo, mas ele queria estar acima de Deus, queria ser adorado por todos quando se rebelou contra Deus. Então esse mesmo sentimento é destilado por ele, é orientado por ele, é colocado no coração dos homens e todos os homens têm que tomar muito cuidado com isso, né? Olha só, a tentação de Satanás sempre vem aí, olha só. Olha que está em 1 de João 2,16. E é muito importante, Satanás tenta todos desse jeito, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja aí, é exatamente como ele tentou Jesus no deserto, assim ele tenta os homens. Sempre, olha, está a soberba presente, o desejo de ser grande, de ser maior do que os outros. Subtópico 3, o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei, Ester 6,6. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6, 7 a 9. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Ester 6, 10 e 11. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Ester 6, 12. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. 1 de Pedro 2,17, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ester 6,12. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Então veja que o rei pergunta então para Amã o que deveria ser feito com o homem a quem o rei desejava então honrar. Amã, pensando que era ele, né? Então o que ele faz? Ele vai colocar o que ele tem no coração dele. Então ser exaltado diante de todos, né? Olha só, vestir a veste do rei, andar no cavalo do rei. Só faltava ele dizer, me dá o reino para mim. Veja só, o tamanho do orgulho dele, o tamanho da soberba dele. Então, quando ele fala, o rei diz, então, faça isso com o judeu Mardoqueu. Imagine, a pontada no coração nessa hora. O ódio cresceu, dobrou. Já estava ruim, dobrou. Agora imagine sair pela cidade inteira dizendo, isso se fará o homem a quem o rei quer honrar. Imagine. Ele conduziu o cavalo. Imagine o ódio. Ele estava ali como um animal ferido. Ele estava ali com o desejo de derrubar o Mardoqueu do cavalo e matá-lo imediatamente. Veja só. Mas ele teve que fazer.
senão ele não realizaria os seus planos futuros. Ele dependia do rei para isso. Então ele pensava, mas eu vou me vingar, eu vou enforcar o Mardoqueu e eu vou matar todos os judeus. Então esse ódio alimentava o seu coração. Veja que Mardoqueu não se exaltou, Mardoqueu muito provavelmente ficou ali até sem graça, né, com aquela honra que ele estava recebendo. E ele voltou lá para a porta do rei, onde ele sempre estava, sempre humildemente estando ali, sem esperar nenhuma recompensa de nada. Sempre ele via aquilo que ele fazia como apenas a obrigação dele. E ele continuava ali orando, intercedendo, para que Esther conseguisse realizar o plano para que todos os judeus fossem salvos, livres da morte. Tópico 3, a síndrome de imperador. Subtópico 1, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Efésios 6:8. Atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Provérbios 23, 13 e 14, 29, 15, 17, 23, 30 e 17. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Salmo 127, 1 a 5, Salmo 128, 1 a 6. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Hebreus 12, 7 a 9, Jó 1, 5, Salmo 144, 12. Então vemos aí síndrome de imperador. Veja só. Então é uma maneira moderna, né, de falar sobre uma criança que quer dominar sobre tudo e sobre todos. Muitas crianças conseguem isso dentro de casa. Então elas querem ser atendidas em tudo que desejam e querem humilhar a todos, inclusive humilham mesmo os empregados, né? Geralmente crianças num lar onde se tem empregados, elas tratam os empregados como se fossem escravos, né? Exigem as coisas. Crianças também, onde os pais trabalham fora, querem exigir coisas dos pais que eles nem podem dar. Por quê? Eles estão exigindo porque não existe amor, não existe tempo para eles. Então eles exigem presentes caríssimos, né? E fazem terror mesmo nos pais. Ameaçam sair de casa, fugir. Então são como imperadores dentro de casa. Eles têm o domínio sobre os pais, sobre tudo em torno da família. Então são crianças totalmente rebeldes que precisam de correção, precisam de disciplina, precisam que os pais tenham mais tempo para eles, para educá-los corretamente, porque senão eles serão muito prejudiciais à sociedade. O maior problema que existe hoje em todo o mundo é exatamente a falta do ensino, da criação dos filhos, ensinando sobre a autoridade dos pais sobre os filhos. Os filhos que não aprenderam isso, não respeitam ninguém, nem pais, nem pastores, nem professores, nem polícia, nem ninguém, porque não aprenderam o princípio da autoridade. E por incrível que pareça, muitas vezes as mães é que são as culpadas disso. Porque as mães, quando não são submissas aos seus maridos, os filhos aprendem também a serem insubmissos. E eles são insubmissos quanto à mãe, quanto ao pai e quanto a todos. Então não aprenderam o princípio de submissão dentro de casa. As mulheres aí com o feminismo, né, que é uma arma satânica para destruir as famílias. Então elas não são submissas aos seus esposos, como ordena a Bíblia, e os seus filhos então não são submissos a ela, nem ao pai, nem a ninguém. Então o princípio de autoridade tem que ser colocado dentro da família,
vivido dentro da família. E as crianças devem ser educadas com esse princípio vigente na família. Subtópico 2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Houve uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Ester 6,13. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Então, interessante isso aí, né? A menção, então, de judeu, Mardoqueu sendo judeu. Então, eles conheciam a história. Por quê? Se Amã era realmente um descendente do rei Agag, ou seja, dos amalequitas, então, eles sabiam claramente da história dos judeus, sempre prevalecendo contra os amalequitas. Olha aí, está confirmado, então, que Amã realmente era um descendente, então, dos amalequitas. Porque sua mulher e seus amigos sabiam que os judeus eram um povo, então, apoiados, conduzidos, guardados, protegidos por Deus. Então, quando Amã chega todo arrasado, humilhado, chateado por ter honrado Mardoqueu, então a família, né, está ali, a mulher está ali, os amigos estão ali, estão esperando uma boa notícia, mas recebem a notícia de que ele estava exaltando o seu pior inimigo. Então, a mulher chega à conclusão, junto com os amigos, olha, isso aí já é uma indicação de que você vai perder a batalha contra o Mardoqueu. Você já começou a perder. E se ele é judeu mesmo, então, aí Deus está com ele, você certamente vai perder. Imagine que Amã agora seria levado a outro banquete, e agora ele descobriria que não só o Mardoqueu era judeu, mas também a rainha Ester. Veja que coisa terrível. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e, às vezes, fazendo o que Ele não nos ordenou fazer no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Então vemos aí uma coisa impressionante. Um dia só, 24 horas, mudou tudo. Todos os planos malignos arquitetados por Amã foram mudados assim do dia para a noite. A vida do Mardoqueu foi mudada completamente do dia para a noite. Quando o rei foi para a cama dormir naquele dia, não conseguiu dormir. Então Deus preparou todo um plano que iria mudar toda a história dali para frente. Aquele que era o exaltado, o soberbo, que era considerado grande, se tornou o menor. Aquele que era humilde se tornou maior, foi honrado. O plano de enforcar Mardoqueu passou para ser o plano para enforcar o Amã, que mandou construir a forca. Imagine, mudou tudo assim, de um dia para o outro. Um dia só, mudou tudo. E assim a nossa vida. De repente, um dia só, muda tudo. Olha, um encontro com Jesus de um minutinho só, de um encontro com Jesus, muda toda a vida, toda a história de um homem. Completamente. É coisa impressionante, né? Olha, vemos aí, uma pessoa vai a um culto, por exemplo, escuta uma pregação do Evangelho, e vai ali, olha só, às vezes ele escutou 10 minutos da mensagem só. Mudou totalmente a sua vida. Ele sai dali outra pessoa completamente diferente. É uma coisa impressionante. As coisas de Deus são maravilhosas. Então não fiquemos por aí tentando resolver os nossos problemas nós mesmos.
Deixemos Deus agir e pode mudar nossa vida completamente de um dia para o outro. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, e Ele levou sobre Ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que era para nós, levou sobre Ele, morreu ali em nosso lugar. Você crê nisso? Você crê que Ele morreu e que Ele ressuscitou? Então você é salvo agora. Vamos orar juntos. E você agora vai ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Então você vai sentir o desejo de se arrepender. Se arrependa agora, peça perdão a Deus. Você recebe agora a vida eterna, a nova vida. Você vai começar tudo de novo. Todos os seus pecados são apagados agora. E você recebe o Espírito Santo, que vai ser seu companheiro íntimo daqui para frente. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora, receba a sua cura, receba o seu milagre, creia. Você será agora totalmente curado, sua saúde totalmente restaurada. Creia nisso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti, que estão sendo convencidos agora do pecado, da justiça e do juízo. Toma em Tuas mãos, Senhor, toma. Naquela cruz, Jesus te salvou, levou sobre Ele todos os seus pecados. Creia e receba agora, em nome de Jesus, receba a salvação. Receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai agora. Solta essas vidas em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e faz o milagre. Cura totalmente toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o seu milagre, recebe a sua cura agora, creia e receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar aí um like, se inscrever no nosso canal aí. E se você deseja receber os materiais que nós disponibilizamos aqui, os slides, os estudos escritos, aí em PDF, PowerPoint. Então, entre em contato conosco por esse telefone aí, 991520454, que é meu WhatsApp. Então você vai dizer, eu quero receber o material das revistas da CPAD, o material extra, né, que eu coloco. Não sou eu que escrevo as lições. Aí no caso, quem escreveu essa lição, o pastor Queiroz, lá de Ji-Paraná, lá em Rondônia. Eu apenas faço comentários extras, tá? Então, se você deseja receber isso, entre em contato conosco. Ou então você entra aí embaixo do vídeo, tem aí comentários, você tem para entrar no meu grupo de WhatsApp. Você clica ali, eu vou adicionar você. Você recebe esse material gratuitamente toda semana. É gratuitamente mesmo, tá? E não é grupo de bate-papo, só eu posto lá o material da EBD toda semana. Então, alguns irmãos perguntam como posso ajudar. Eu não sou pastor de igreja, estou há mais de 8 anos desempregado. Infelizmente, a minha casa que eu tinha alugado em Imperatriz está desalugada. Então, estou com alguma dificuldade financeira e eu preciso da sua ajuda. Se você desejar nos ajudar, envie qualquer quantia aí em uma dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix é meu CPF, 331-957-81620. Envie qualquer quantia e nos ajude. Está aí o QR Code também. Nós esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.